Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos a esta live. Eu sou cirurgião oncológico, Dr. Alex Bruno, sou cirurgião robótico. Eu me formei no Instituto Nacional de Câncer, no INCA, no Rio de Janeiro. A minha principal área de atuação é cirurgia abdominal e pélvica, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia ginecológica, cirurgia de pele, melanoma e sarcomas. Olha, o que eu trouxe aqui? Algumas perguntas da audiência que me deixaram desde a semana passada. Eu vou começar a responder aqui, tá bom? A primeira pergunta aqui que me veio era o seguinte: uma paciente com endometriose, e essa paciente ela me falou o seguinte: Dr. Alex, antes de diagnosticar a endometriose, eu sentia escapes de urina, eu ia tossir, saía um pouquinho de xixi, incontinência urinária de esforço, ia fazer esforço ou ia rir, saía ali um pouquinho de xixi na calcinha, antes de diagnosticar a endometriose. E depois que eu diagnostiquei endometriose, passou a ser o contrário. Eu passei a urinar menos e poucas vezes. E aí o que eu respondo aqui para essa paciente, né? Aqui o objetivo principal, né, dessa resposta é orientação e esclarecimento. O que é endometriose? Primeiro, endometriose é uma doença benigna causada principalmente, aí existem várias teorias, mas uma das teorias mais aceitas é que a menstruação, né, que descama todo mês, né, a mulher que tem a menstruação e tem seu ciclo menstrual, sangra a cada ciclo e naturalmente ele escorre aqui pela vagina, tem lá o fluxo normal menstrual, e aí esse é o normal. Mas nas mulheres que têm endometriose, elas têm um refluxo, acaba tendo refluxo menstrual aqui pela trompa, pela tuba uterina, né? Aqui está o útero, aqui uma maquetezinha, a vagina, aqui tá as tubas uterinas, aqui estão representados os ovários, e esse refluxo aqui de conteúdo menstrual acaba em algumas mulheres, não todas, a maior parte delas, ele acaba sendo eliminado pelo corpo e não sentem nada, ou não tem problema nenhum, mas cerca de 10% dessas mulheres, elas podem se implantar aqui no ovário, por fora aqui do útero, tecido endometrial. Isso é endometriose. E como é um tecido que responde às variações hormonais natural da mulher no período reprodutivo, toda vez que ela menstrua, acontece um sangramento ou alterações inflamatórias juntamente ali
com processos ali de dor, de fibrose, que causam muita irritação ali nos locais, nos órgãos pélvicos, e acaba prejudicando não só a mulher por causar muita dor, né, uma dor muito acima do normal, mas também que pode atrapalhar ela, prejudicando a ter filhos, causando infertilidade, pode ter dor na relação, pode prejudicar seu trabalho. Então a endometriose, ela hoje, a incidência dela, ela é basicamente 1 em cada 10 mulheres, é muito isso. E se fizer algumas estatísticas mais rigorosas, colocam até um pouquinho a mais do que 1 em cada 10 mulheres que têm endometriose. E é uma doença que às vezes demora muitos anos até ser diagnosticada. Então, infelizmente, às vezes a mulher passa muitos anos confundindo sintomas ou indo no pronto-socorro para ser medicada, e aí acaba que não é feita nenhuma investigação e isso vai passando, até um ponto que um médico, normalmente o ginecologista, levanta a suspeita e aí começa o tratamento. E tá aí o desafio, porque esses anos todos, se o tratamento tivesse começado antes, as chances de impacto, né, na sua vida seriam menores. Então, por isso que é importante ter um ginecologista, alguém que te acompanha. Eu sou cirurgião oncológico, eu não recebo essas pacientes no diagnóstico, já recebo muitas vezes elas com diagnóstico de endometriose para fazer tratamentos cirúrgicos, né? Eu faço cirurgia pélvica complexa, cirurgia robótica. Então, a robótica é uma das principais ferramentas aí para o tratamento minimamente invasivo da endometriose profunda. Então, eu recebo essas pacientes. Mas o que eu venho responder aqui nessa pergunta sobre endometriose é que ela, como ela pode atingir os órgãos aqui próximos ao útero, ela muito comumente ela atinge aqui essa região de trás do útero, aqui nos ligamentos útero-sacros, paramétrios, no reto, que passa aqui atrás aqui do útero, ovários, acomete muito ovários, mas em 1 a 5% dos casos de endometriose pode acometer o trato urinário, bexiga e ureteres. Ureteres são os canaizinhos que levam a urina do rim para a bexiga. E aí a endometriose, quando atinge a região urinária, ela vai causar sintomas urinários. Então, por isso que essa paciente, né, essa mulher que me perguntou aqui, se é possível a endometriose causar sintomas urinários, é possível sim, pode causar tanto alterações quando ela atinge a bexiga, de irritação, de dor quando a bexiga está cheia, de ardência. A mulher às vezes faz o xixi e parece que não faz o xixi inteiro e daqui a pouco está com vontade de novo de fazer xixi. Ou dependendo do local, se ela acomete bexiga mais profundamente, pode causar sangramento na urina, hematúria, quando ela está principalmente no período menstrual. A grande coisa que leva a gente a suspeitar da endometriose é que os seus sintomas, a exacerbação dos seus sintomas, coincide com a menstruação da mulher. Então, se tem sintomas urinários, eles pioram durante a menstruação, entende? Então, algumas vezes também a endometriose pode atingir a região do paramétrio, que é a região aqui do lado aqui da raiz do útero, de cada ladinho aqui existe uma estrutura que chama paramétrio. E a endometriose profunda ali, tanto pode prejudicar a função do ureter, atrapalhando a função renal, mas também pode prejudicar a inervação pélvica, não só causando dor, mas também prejudicando o funcionamento da bexiga na inervação.
tá bom? Então, por isso que o tratamento da endometriose precisa ser multidisciplinar, precisa ter uma equipe, muitas vezes formada por urologistas, fisioterapeutas, ginecologistas, cirurgiões oncológicos como eu, porque a gente une forças para estar tratando dessas mulheres, tá bom? Ficou clara a minha resposta? Doutor, onde te achar? Seu consultório, divulga aí. No meu Instagram tem lá na minha bio um endereço ali de um site, www.doutoralexbruno.com, www.doutordr, né, alexbruno.com. Lá tem o meu site, tá bem bonito o meu site, tem ali falando sobre mim, sobre meus tratamentos, e ali tem o meu contato, tá bom? Eu fico à disposição, viu, Poli? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Doutor, fala sobre a adenomiose, e que é tão pouco falado, por favor. Então é isso. Então, eu vou conectar agora, então, com a adenomiose. A adenomiose é uma outra condição que é pouco falada muitas vezes, mas que é benigna também, mas que pode causar muitos transtornos para as mulheres, tá? A adenomiose, portanto, é uma doença benigna. E o que seria a adenomiose? Eu estava explicando, né, da endometriose, aqui com essa maquete, que mostra esses focos de endometriose, que é de endométrio fora da cavidade uterina, né? E já expliquei o que pode causar. Agora, a adenomiose é basicamente o tecido endometrial que corresponde. Vou mostrar essa maquetezinha aqui que tá bem mais fácil de ver aqui, ó. Aqui tá o útero, tá? O colo do útero, a vagina, né? A vagina aqui, as paredes da vagina, a cavidade uterina, aqui mostrando as trompas uterinas e o ovário aqui, os ovários. Quando a gente olha o útero, ele tem aqui três componentes principais aqui. O tecido que reveste aqui por dentro, que é o endométrio, que é essa camada, essa pelezinha que sangra, que evolui, que recebe o bebezinho, né, na implantação para ter a gestação, que cada mês do ciclo menstrual da mulher descama e se prepara novamente a cada ciclo para receber um embrião, teoricamente, né? E aí, essa próxima camada aqui é o miométrio, que é o tecido muscular, que é o principal componente do útero, tecido muscular liso. E por fora a gente chama de serosa, que é o revestimento por fora aqui do útero, tá? Que reveste basicamente também os outros órgãos por dentro. Mas o que eu quero dizer? Cada estrutura dessa tem seu lugarzinho no corpo. E na adenomiose, o endométrio, ele acaba penetrando aqui dentro do miométrio, dentro da camada muscular do útero. E isso vai causar várias alterações no funcionamento do útero. Ele tanto pode ser assintomático, a mulher tanto pode ser assintomática, como pode ter mais sintomas, e aí eu vou explicar. Mas, ainda falando da adenomiose, ela é uma condição benigna que glândulas, né, de endométrio acabam penetrando no miométrio, que é essa camada muscular, e a sua presença ali vai causar inflamação, vai atrapalhar o funcionamento normal do miométrio, que é o músculo. E por que eu estou falando isso? Porque
essa paciente, né, essa seguidora, na verdade, me perguntou o que que acontece, como que a gente faz para tratar adenomiose com mioma? Qual que é o tratamento? Né? Foi essa, na verdade, foi essa a pergunta, né? E então, para explicar primeiro o que é adenomiose, eu já falei, né? A presença de endométrio dentro do miométrio, né? Que é o músculo do útero, da parede uterina. E essas mulheres que têm normalmente adenomiose, elas têm aí a partir dos seus 40 anos, principalmente, elas normalmente relacionado aí muito a procedimentos uterinos ali, de curetagens, né? Até mesmo cesariana. Outras vezes a mulher que teve muitos filhos pode ser relacionado aí a uma das causas, entre aspas, da adenomiose, mas também pode aparecer numa mulher que não tem filhos. E aí está o problema, como eu estava falando, como é uma condição patológica que altera ali as camadas do útero, altera seu funcionamento, gera inflamação e pode prejudicar o bebezinho de implantar, pode gerar infertilidade, pode gerar dor pélvica, pode gerar sangramento e pode gerar também um sangramento muito grande. Por quê? Porque a presença das glândulas ali na parede uterina prejudica também a função normal do útero de contrair. E a sua contração ela é importante também para estancar o sangue quando a mulher está no período menstrual. Então acaba que a menstruação dura mais tempo, ela pode ter anemia, pode realmente prejudicar seu dia a dia, além de gerar dor pélvica. Normalmente o diagnóstico é com ultrassom pélvico, pode se confirmar com a ressonância magnética. Às vezes é um desafio para aquela mulher que não teve seus filhos, porque pode causar infertilidade, e aí vai precisar aí do seu ginecologista, do médico fertileuta, muitas vezes, para resolver isso. Por que você está falando disso, doutor Alex? Já que você é cirurgião oncológico, como é que você sabe disso? A principal motivo de eu saber disso, né, é que, como eu falei, né, eu sou cirurgião do aparelho ginecológico e muitas vezes eu recebo pacientes já diagnosticadas com adenomiose, já que fizeram tratamentos com seu ginecologista e que tem indicação de histerectomia. Ou porque os tratamentos hormonais, ou às vezes o DIU, né? O DIU pode ser utilizado ali para controlar o sangramento, e às vezes a mulher nem precisa de operar, e ela precisa de um bom ginecologista para acompanhar. Mas algumas dessas mulheres podem, por apresentar muitos sangramentos, muitas dores, precisar de uma cirurgia, de uma histerectomia, que é o tratamento definitivo da adenomiose, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, né, o que fazer quando a adenomiose junta com o mioma? A segunda parte da resposta é falar dos miomas, né? Nessa maquete aqui, tá aqui uns miomas aqui desenhados, né? Que são tumores benignos também, comuns nas mulheres, são os tumores benignos mais comuns do aparelho ginecológico e que também são comuns nessa idade, a partir dos 35 anos, assim como na adenomiose, também pode estar relacionado a desbalanços hormonais, a obesidade, a fatores alimentares. Tudo isso também, quando se faz um tratamento nessa região ginecológica, a gente também tem que olhar. A mulher, ela é um sistema completo. Então, toda vez que a gente está diante
de uma paciente com uma adenomiose ou com uma miomatose uterina, com mioma uterino, a gente tem que tratar como um todo, não só com remédio, né, com hormônio muitas vezes, mas com alterações do estilo de vida, emagrecimento. Muitas vezes isso pode ser a chave de uma melhora dos sintomas ou até do controle da patologia, da doença, tá? Mas aí quando surge a adenomiose numa mulher que já tem miomas ou elas surgem em comum, que passam a crescer, a mulher vai sofrer ainda mais, vai ter ainda mais, o desafio vai ser ainda maior. Se ela quiser engravidar, se ela não engravidou ainda, vai precisar de ajuda. O tratamento definitivo seria a esterectomia, mas para essa mulher que não engravidou ainda e que tem miomas, a miomectomia pode ser uma boa opção. Além de outras terapias como embolização, radiofrequência, a gente só precisa de combinar elas, ou mesmo ressecção por esteroscopia. O que a gente precisa é combinar elas mediante ao que a mulher tem, ao objetivo do tratamento. E como eu falei, quando se junta, né, várias doenças, né, ao mesmo tempo, fica mais difícil. Então, a grande chance, né, numa paciente que tem um mioma aqui, que ele vai crescendo e ele atinge aqui essa camada interna do endométrio, ela acaba expandindo o endométrio. Então, aumenta a sua superfície. Então, acaba aumentando o sangramento. Às vezes, pode atrapalhar o ginecologista de posicionar um DIU lá dentro, um dispositivo intrauterino com levonorgestrel, né, com o DIU de Mirena. Então, que pode ser um excelente tratamento aí para adenomiose. Então, resumindo, você precisa ir num ginecologista que te atenda, que entenda seu caso como um todo, comece um tratamento. Se por um acaso esse tratamento não funcionar, pode ser que ele, sendo você já mãe, sendo você já completa com a sua paridade, pode ser então que ele indique para você uma cirurgia de esterectomia. Aí sim, nesses casos aí eu posso ajudar, porque como eu falei, eu sou cirurgião oncológico, a minha principal área de atuação é cirurgia abdominal, cirurgia gastrointestinal, do aparelho digestivo e cirurgia ginecológica do aparelho reprodutor feminino. São os tipos de câncer aí e de cirurgias aí que eu mais opero, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Então, se você que está aí ouvindo, assistindo a live, pode deixar uma pergunta aí que eu vou responder aqui ao vivo, tá bom? Essa semana eu voltei para o Hospital das Clínicas. Eu formei lá médico em 2007, início de 2007, né? 2006 para 2007, formei médico lá na UFES. Depois eu fui fazer cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte, 2 anos. Depois eu fui para o Rio, fiz mais 3 anos de cirurgia oncológica no Instituto Nacional de Câncer. E a residência de cirurgia oncológica é uma residência bem ampla, bem ampla, porque o cirurgião oncológico ele precisa saber ali operar praticamente tudo. A intenção é realmente ter um especialista em câncer que, pela sua formação, consiga tramitar em várias áreas do combate ao câncer, das áreas cirúrgicas, principalmente porque muitas das vezes o câncer ele acaba rompendo fronteiras, né? Ele precisa ali de um médico que entenda de outros órgãos, né? De chegar ali no abdômen, numa região ali do abdômen qualquer, e aquele médico está preparado para fazer aquela cirurgia. Esse é o meu preparo, né? O meu preparo hoje para fazer cirurgias nas minhas pacientes é esse. Então, depois de 3 anos de cirurgia oncológica, o meu enfoque principal foi cirurgia abdominopélvica, né?
gastrointestinal e ginecológica. Aí teve uma paciente, né, que perguntou, né, uma seguidora, perguntou assim: o que quer dizer, doutor Alex, quando você fala câncer na pelve, ou um especialista em pelve? Às vezes eu falo aqui, porque a pelve, né, essa região óssea aqui da bacia, ela abriga órgãos, não só do aparelho digestivo, mas do aparelho reprodutor feminino. Além disso, também órgãos urinários, nervos, músculos, né, do aparelho locomotor, estruturas ali também importantes. E o cirurgião oncológico, ele consegue tramitar ali tudo, né, em cirurgias complexas. Esses dias, no começo do ano, eu fui ajudar um grande amigo meu, o Albert Stein, numa cirurgia do aparelho digestivo, um câncer de intestino, que estava pegando aqui já um câncer que tinha voltado, a parede abdominal, uma parte muscular, estava atingindo uma parte de intestino, estava atingindo alguns nervos ali da região da pelve e estava atingindo o osso. Então, o cirurgião oncológico, ele tem pela sua formação uma grande experiência nessa área, e eu fui lá ajudá-lo como voluntário, né? Eu saí da UFES, né? Eu entrei em 2014 como cirurgião oncológico, saí de lá em 2022, em dezembro, e fui lá fazer no UCAM uma cirurgia como voluntário no começo do mês de janeiro, por aí. E aí eu fiquei com isso, olha, eu posso voltar como voluntário. E aí essa semana eu voltei oficialmente pro Hospital das Clínicas, onde eu tenho muito amor, muita felicidade aqui por estar aqui falando aqui com vocês, porque é um local não só onde eu aprendi a ser médico, mas aonde, depois de cirurgião oncológico, eu pude ali trabalhar por muitos anos, né? 8 anos ali com uma dedicação bem grande, né? Trabalhando não só na ginecologia, mas também no aparelho digestivo, na cirurgia geral e no aparelho digestivo. E eu pude voltar para lá essa semana e vou estar lá junto com o pessoal da ginecologia, mas também de braços abertos a ajudar qualquer pessoa que possa precisar de mim, né? Realmente é um amor muito grande, e principalmente por estar perto de alunos, de residentes, né? De acadêmicos, para a gente que é médico, né? Uma forma de estar sempre atualizado. Marinalva Hoffman, no final de 2022 fui operada pelo senhor, uma esterectomia devido a um carcinoma maligno de endométrio. Olha que maravilha! Graças a Deus, Marinalva. Olha, para mim é uma felicidade te ver aqui e participando aqui da minha live. Eu fico assim, muito grato a Deus quando eu encontro uma paciente assim como você, que eu operei, que ficou boa, ficou curada, porque realmente, né, a gente que vê aí o desafio que é tratar o câncer, a gente que vê aí até mesmo casos difíceis de câncer, que eu já cuidei de vários e cuido até hoje, mas que quando a gente vê um paciente como você aqui participando, que está bem, está feliz, é algo assim que enche o nosso coração em dizer, olha, realmente vale a pena, continua dando força para suas pacientes, porque o câncer tem cura e o câncer tem controle. Eu não canso de dizer isso. O que eu venho trazer aqui nos meus conteúdos é isso, é uma palavra de esperança em dizer que mesmo diante das situações mais difíceis, a gente de alguma forma consegue entender o problema e dar uma direção. Essa direção, ela tem a intenção de impactar diretamente a doença, ou curando ou controlando o câncer,
mas também ajudar esses pacientes a lidarem com isso melhor, a viverem dali para frente melhor. Então, uma das razões que eu trago meus conteúdos aqui é dar esse apoio a pessoas, às vezes, que eu nem conheço e outras que já me conhecem, né? Que eventualmente até viram pacientes minhos que me procuram aqui no meu consultório depois de me conhecerem nas redes sociais e eu tenho o prazer de ajudá-las. Doutor, o senhor é um ser humano de luz. Obrigado! Deus abençoe imensamente a sua jornada. Amém, amém. Recebo, Josimara, gratidão. Um abraço aí para vocês. Beijo, um abraço. Fica com Deus. Tudo de bom. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.